Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. I want you to feel the energy in this room. Gostaria que sentissem energia nesta sala. God is good. Deus é bom. God is benevolent. Deus é benevolente. God is love. Deus é amor. God knows you. Deus sabe quem vocês são. God is good. Deus é bom. God is benevolent. Deus é benevolente. God is love. Deus é amor. God knows you. Deus conhece-vos. Dear ones, there's so much to discuss here. Meus queridos, havia tanto a dizer aqui, In this beautiful place attended by old souls. neste lugar lindíssimo, cheio de almas antigas. But the story is a beautiful one. Mas é uma lindíssima história. Later in this day, E mais tarde, no dia de hoje, I will talk to you about some specifics irei falar-vos de coisas muito específicas of what happened in Fatima. daquilo que aconteceu em Fátima. But right now, I would like to make this a personal story. Mas agora gostaria que esta fosse uma história pessoal. I sit in Portugal. Estou aqui em Portugal There are certain places on this planet e há certos lugares neste planeta that are known for their interest in spirituality. que são conhecidos pelo seu interesse em tudo o que é espiritual, They take it very seriously, levando então tudo isso muito a sério. and their traditions are strong. E as suas tradições são fortes. This is one of them. Este é um desses lugares. It's why we sit in the chair É por isso que estamos aqui, and speak to you. a falar com todos vós. For an old soul in Portugal knows this, Pois uma alma antiga em Portugal sabe que assim é. and you've seen so much. E vocês já viram tanta coisa. But I want to talk to you about something personal. Mas gostaria de falar convosco I want to sobre algo make pessoal. history come alive. Gostaria de dar vida à história. I want to talk about the little girl, Gostaria de falar da menina, Lucia. a Lúcia. I speak in a common language, E falo numa linguagem comum, not biblical language, não em termos bíblicos. everyday language, A linguagem do dia a dia, about a little girl acerca de uma menina named Lucia. chamada Lúcia. Lucia and two of her friends Lúcia e dois amigos. had an amazing experience Todos tiveram uma incrível experiência in 1917. em 1917. She saw an angel. Ela viu um anjo The children with her saw it too. e as outras crianças viram-no também. Beautiful. Lindíssimo. She didn't fear at all. It was glorious. E ela não teve medo, era algo glorioso. Lucia felt the love A Lúcia sentiu o amor of the God within her de Deus dentro de si and the God that she knew about. e de Deus que conhecia. It had to be that which she knew and was Teria de taught ser about from birth. aquilo que sempre lhe tinham dito que era Deus, desde Such que nasceu. a mother energy had to be. Uma Mother energia Mary. feminina assim só podia ser a Mãe Maria. To her it became Mother Mary, E para ela foi então sempre Mãe Maria. and to many others as well. Assim como também o foi para tantos outros. She saw it. Foi isso que ela viu. Not just saw it, Ela não viu apenas. she had conversation Ela conversou with this beautiful angelic being. com este ser angelical lindíssimo. The being called the angel just radiated love. E este ser, este anjo, radiava So amor. beautiful. Tão lindo. Scripture does not tell you everything that was said. Os textos sagrados não dizem tudo aquilo que foi dito. But among the things that Lucia were told Mas entre as muitas coisas que foi dito à Lúcia, were prophecy. o que disseram à Lúcia foram profecias. So let's stop right now. Então paremos um pouco por aqui. Stop the story. Paremos então de contar esta história. Why would a child be selected Por que é que escolheriam uma criança to see this? para ver tudo isto? I will tell you something, dear ones, Eu posso dizer-vos, meus queridos, about tradition.
Posso falar-vos acerca da tradição. I'll tell you something Posso dizer-vos about the difference between a child and an adult. acerca da diferença entre uma criança e um adulto. A child will see love just as fast as an adult will. Uma criança é capaz de perceber o amor tão depressa quanto um adulto, Because love is universal. porque o amor é universal. But sometimes an adult would never have seen the angel. Mas por vezes o adulto teria dificuldades em ver o Because anjo, they're biased in their training porque são parciais na forma como são treinados. of who is allowed to see angels and who is not. Há um viés em relação a quem lhe é permitido ver anjos ou quem não pode ver os anjos. If the angel had appeared to an adult, Se o anjo tivesse aparecido a um adulto, no matter how spiritual, independentemente de quão espiritual ele fosse, there's a good chance the adult would never have seen it. muito provavelmente o adulto nunca o teria visto. So it falls upon a child Assim, coube a uma criança, who has no biases, sem qualquer tipo de viés, who is innocent in the world, inocente em relação ao mundo, who is not yet trained what they can and cannot see. sem que ainda tivesse sido condicionada acerca daquilo que pode ou não pode ver. Lucia's friends saw it too. E assim os amigos da Lúcia também o viram, There was no question. indubitavelmente. Sit for a moment and think of these things. Pensem sobre isto por alguns momentos. What if you were Lucia? E se vocês fossem a Lúcia, How would you feel about this? como é que se teriam sentido To be selected. ao ser escolhidos? But Lucia didn't think that way. Mas a Lúcia não se sentia dessa forma. She was just happy and pleased Ela estava simplesmente that she feliz, could speak to an angel. contente por poder falar com um anjo. There was no rules. Não havia regras. She didn't feel a lack of self-worth. Não sentiu falta de autoestima, de merecimento. She didn't analyze the situation. Não analisou a situação. She just sat and felt the love. Esteve simplesmente sentada a sentir o This amor beautiful, beautiful energy. desta energia lindíssima. Mother Mary A Mãe Maria talking to the child. a falar com a criança. The angel told Lucia that she would come back E o anjo disse à Lúcia que iria voltar, every month for a while, que voltaria todos os meses durante algum tempo. and that she would speak to Lucia E queria falar com a Lúcia, and the other children. assim como com as outras crianças, There may be some miracles, podendo até haver alguns milagres, messages, mensagens, and to come back in a month. e que voltaria daí a um mês. And then the angel disappeared. E depois desse tempo o anjo desapareceu. If you were Lucia, Se fossem a Lúcia, what would you think? o que é que pensariam? Easy. É fácil. I can hardly wait to come back in a month. Mal posso esperar por voltar daqui a um mês. I'll be here. Eu vou estar with aqui my friends. com os meus amigos. This is wonderful. Isto é fantástico. But if you were an adult Mas se fossem um adulto and you believed it, e se acreditassem, immediately you'd stand up no momento em que se levantassem and analyze it. e analisassem, Well, did it happen? questionar-se-iam, será que isto aconteceu ou não? Why me? Porquê que me aconteceu a I am mim? not worthy for this. Eu não sou digno disto me It acontecer a mim. probably was just a vision or a dream. Provavelmente foi só uma visão, foi um sonho. I may or may not come back. Eu poderei voltar aqui ou não. But the child, Lucia, Mas a criança, Lúcia, she knew the truth of love. ela sabia a verdade do amor She didn't have the intellect yet to analyze e it. não tinha ainda o intelecto para analisar. And she came back. E assim voltou. And the angel appeared again E mais uma vez o anjo apareceu and talked to Lucia e and her falou com friends. Lúcia e com os seus amigos. There was an interchange of love, Houve uma interação, beauty, uma partilha de amor, de beleza, miraculous energy. uma energia milagrosa. Ryan, did this really happen? Oh, Ryan, será que isso aconteceu yes. mesmo? Oh, yes. Sim, aconteceu. Listen, dear one. Escutem, meus queridos. Angels have been appearing to human beings for eons. Os anjos aparecem aos humanos desde sempre. Even before Moses and the burning bush. Até antes de Moisés e do arbusto em chamas. Long before, Muito antes. the angel appeared to the Virgin Mother. O anjo apareceu até à Virgem Maria. And here it was again. E é ele aqui então agora outra An vez. angelic, beautiful form Uma forma angelical lindíssima. who Lucia called Mother Mary. A que Lúcia chamou de Mãe Maria. Met her yet again. E encontrou-se com ela uma vez mais. You're Lucia. What are you thinking? E perguntaram,
Imaginem, se são a Lúcia, o que é que pensariam? This is so beautiful. Diriam, isto é tão belo. I'll tell some people about it. Eu vou contar isto a algumas pessoas, Some other children, some adults. a outras crianças, outros adultos, So they can come and see it. de forma a que eles possam vir testemunhá-lo. A month later, E um mês mais tarde, she came again. ela voltou. As goes the story, E tal como contam a história, the angel said, I will come every month. o anjo terá dito que voltaria todos os meses. Sit with me, Lucia. Senta-te ao pé de mim, Lúcia, Listen to the prophecies I give you. e escuta as profecias que eu vou-te deixar. You are told there are 3 prophecies Há 3 profecias, segundo called dizem, 3 secrets. os 3 segredos. There's a reason E há uma razão why some of them were secret. pela qual alguns se mantiveram secretos. For they involve things that hadn't even developed yet. Porque tinham a ver com coisas que ainda não tinham acontecido sequer. I'll talk about that later. Irei falar sobre isso I mais want to tarde. concentrate on Lucia. Agora queria concentrar-me sobre a Lúcia. Lucia had made an innocent mistake and she didn't really understand. A Lúcia fez um pequeno erro inocente que não compreendia. She was about to come for the 4th time, Pela 4ª vez ela vinha and she was supposed to be there on time ao local onde deveria estar àquela hora certa, on 15 August. a 15 de agosto. But she made a mistake. Mas enganou-se. She told some adults what she was doing. Fez o erro de dizer a alguns adultos onde iria estar. Now some say that she made the mistake and told elders around her. Alguns dizem que ela fez mal em dizer a alguns adultos, pessoas And de as mais the idade. story goes, they told some nuns, perhaps. Segundo dizem, essas pessoas terão também contado a algumas freiras. But whatever you believe, Mas seja o que for que vocês acreditem, they took Lucia and scolded her. eles deram realmente uma reprimenda à Lúcia. They said, you cannot say these things. Disseram, não podes dizer esse tipo de Little coisas, menina. Little one of no knowledge, Menina, no ignorante, experience, inexperiente, no education. sem educação. You don't understand Não compreendes that the angels don't talk to children. que os anjos não falam com crianças. They talk to the ones with the robes Falam com and aqueles the que são authority as autoridades, os homens do pano, and the wisdom aqueles que detêm to know sabedoria about angels. para compreender o que é um anjo. And Lucia said, I have to be there on the E a Lúcia 15th. disse, mas eu tenho que lá estar no dia 15. Little one, you cannot do this. It's blasphemous. E disseram, não menina, tu não podes fazer isso é blasfémia. We're going to detain you. Vamos reter-te aqui. I'm going to call it a spiritual jail. Como se fosse uma prisão espiritual. Lucia was in spiritual jail, E assim Lúcia foi posta numa prisão espiritual, locked out. trancada. She could not go on the 15th. E assim não pôde comparecer no dia 15. And the time passed by. E passou a data. Now you're Lucia. E imaginem-se, se vocês fossem a Lúcia, How are you feeling right como é que now? sentiriam nesse momento? How are you feeling right now? Como é que se iriam sentir? Lucia cried, Lúcia chorou. I'm going to miss the appointment with the grand angel. Não vou poder estar presente para falar com o grande anjo. Mother Mary won't see me. She won't know what to think. A mãe Maria não me vai ver lá e não vai saber o que se passou. But when I get out, I'm going to go anyway. Mas quando eu sair daqui, eu vou ao mesmo local. And after a number of days went by, E passados alguns dias, they let her out. deixaram-na sair. Lucia, don't do these things. Disseram, Lúcia, não faças esse tipo de coisas. Don't tell other people you saw Mother Mary. Não te estejas a dizer aos outros que viste a mãe Maria. It's your child's imagination. Isso é imaginação de criança. It didn't happen. Isso não aconteceu. Behave yourself. Porta-te bem. On the 19th E no dia 19 of August, de agosto, Lucia and her 2 friends snuck out of the house a Lúcia e os seus 2 amigos saíram de casa sem que ninguém soubesse, to see whether Mother Mary would appear. à procura de encontrar Mãe Maria. And she did. E ela apareceu. Stop the story. E paramos aqui a história. Did the angel know what was happening to Lucia? Será que o anjo sabia o que estava a acontecer com a Lúcia? Yes. Sim. Did the angel really care what date it was? Será que o anjo estava preocupado sobre que dia era aquele? No. Não.
Did the love of God care about Lucia? Será que o amor de Deus queria Yes. saber da Lúcia? Sim. And appeared on the 19th instead of the appointed date. E surgiu no dia 19 em vez de aparecer na data combinada. And the love affair went on E essa ligação amorosa teve continuidade between the love of God entre o amor de Deus and the little girl called Lucia. e a menina chamada Lúcia. 2 more times. Isso aconteceu mais 2 Lots of vezes, people. com muitas pessoas, But that's what I want to talk about. e é sobre isso que eu quero falar. Dear ones, Meus queridos, right now, neste momento, there's a shift on this planet há uma mudança a ocorrer no planeta that's going to change spiritual paradigms. que irá mudar paradigmas espirituais, Literally. literalmente. Going from an older energy where you did certain things to a newer energy. Passando de uma velha energia em que faziam certas coisas a uma nova energia. An older energy where you had to be careful Na velha energia vocês tinham que ter because there cuidado. was darkness all around. Tinham-se protegido da escuridão um To pouco a em new todo o vosso energy redor. where you stand tall and celebrate Passando agora a uma nova energia em que vocês andam de cabeça love of erguida, God in you in different celebrando ways. o amor de Deus em vós, de várias formas. And there are people who are going to tell you, E há pessoas que vos dirão, this is nonsense. isso é um disparate. There is no shift. Não há mudança You alguma. have no authority to do this. Não tens autoridade para You cannot fazer talk to isso. God like this. Não podes falar de Deus dessa Get forma. back to where you were. Volta ao sítio onde sempre estiveste. They'll want you in your own spiritual jail. Irão querer que vós próprios estejam encerrados sobre as vossas prisões espirituais. Just like Lucia. Tal como a Lúcia. They'll say you're not worthy. Dirão, não são dignos. Return to the old ways. Voltem aos velhos paradigmas. Bow a little bit, suffer a little bit. Baixem a cabeça, sofram um pouco. You are not worthy to do the Porque não things são you're doing. dignos de fazer as coisas que estão a fazer. They don't see the sun coming out. E eles não estão a ver então o sol a There is sair e a a new surgir. love of light E and um novo God. amor que surge agora. O Just amor like Lucia. e a luz de Deus. Tal como a Lúcia. And just like Lucia, Tal como a Lúcia. God is going to wait for you Deus irá esperar until you awaken. até que vocês despertem. No matter what the date is. Independentemente de que data No matter isso how aconteça. long. Seja quando for. To feel the truth Esperando até sentirem a and the verdade. appropriateness E o momento apropriado. of being able to see the angel in you De forma a poderem ver o anjo em vós. in your own way. À vossa maneira. You will be able to take the innocence of the child, Podendo então pegar nessa inocência da criança. wipe away the traditions that say you can't do this. Fará com que se apague toda a tradição que diz que é impossível que possam It's a new fazê-lo. paradigm predicted by the ancients, É um novo paradigma que foi previsto pelos antigos and it allows you to treat light far differently. e que permite que tratem a luz de uma forma muito diferente. I want you to remember this metaphor Gostaria que se lembrassem desta metáfora of little Lucia, da pequena Lúcia, for the angel waited for her pois o anjo esperou por ela, to get out of her little spiritual prison esperou que ela saísse da sua pequena prisão espiritual and saw her yet again e voltou a encontrá-la, and again. vezes mais. Old soul, you're awakening to a new kind of energy, Alma antiga, vocês estão a despertar para uma nova energia, an allowance to Uma stand up permissão. straight permitindo-te estar de pé, de cabeça erguida, and look at the angel observando, olhando para o anjo and say, thank you for coming. e dizendo obrigada por ter vindo. I know who you are. Eu sei quem sois. And it will be the higher self in each of you, E será o eu superior de cada um de vós, the one that loves you, aquele que vos ama, connected to spirit, que está conectado com o Espírito, without judgment, sem julgamento, without anger, sem raiva, without rules except sem one, regras, a não ser uma única regra, love. o amor. I wouldn't tell you these things unless it were so. Eu não diria estas coisas se não fossem verdade. I am here in this land Eu estou aqui nesta terra to give you grand information, para vos dar informação grandiosa. oh group of highly spiritual souls. Grupo de almas muito espirituais. You are being released Vocês estão a ser from a libertados very, very old spiritual jail, de uma prisão espiritual muito antiga, just like Lucia. tal como a Lúcia.
And so it is. E assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. Have you ever wondered what it's like on the other side? Já alguma vez questionaram como será o outro lado? Dear ones, are you aware that this is the other side? Meus queridos, têm noção de que este é o outro lado? That when you're not here, you're home. E que quando vocês não estão aqui, vocês estão em casa. I've taken you on some journeys before. Eu já vos levei em várias viagens anteriormente It would help you to understand what it might be like. para vos ajudar a compreender como será. There's only love. Só há amor. You're in a reality you cannot conceive of. Existem então numa realidade que não conseguem sequer conceber. It's almost like part of you has reunited with the Creator itself. É quase como se parte de vós estivesse reunido com o Criador. And you hear the music. E vocês começam a ouvir a música. Dear ones, other channelers have said the same thing. Meus queridos, outros canais disseram a mesma coisa. As they report something that seems so unusual to you. À medida que vos explicam algo que parece tão fora de lugar, There's always music playing. há sempre música do outro lado. But not just music like you think. Mas não música apenas como vocês a compreendem. It's almost like the stars sing together. É quase como se as estrelas cantassem todas em uníssono. Like a light is singing. Como se a luz cantasse. And it all has one glorious tune. E todas cantassem ao mesmo ritmo, a mesma canção. And although you might hear it over and over, E talvez mesmo ouvindo a canção vezes sem conta, it's the music of home. é sempre a música de casa. There are some things that actually pass through the veil, E há coisas que repassam através do véu, untouched, que chegam até este lado, sem Into serem your alteradas, e que tocam o vosso coração. and one of them E uma delas is laughter. é a gargalhada. Of course, there's love and compassion, Claro que há amor, há compaixão, and then there's music and art. mas há também a música e a arte. This is why you will associate music and art and sculpture with the divine. Por isso é que associam música, a arte, as esculturas com o divino. Why it's always okay Por isso é que está And sempre permissible. bem. E é permissível to have great artwork in sanctuaries and music playing. haver música, trabalhos de arte e música em locais sagrados. Dear ones, inside each of you, Meus queridos, dentro de cada um de vós there is a piece of the Creator. há uma parte do Criador. You might even call it God inside. Poderão até dizer que é Deus que existe dentro de vós. Some of you have identified a part of this being your soul, Alguns de vós identificaram essa parte como sendo a vossa alma, but you don't really understand soul. mas na verdade não compreendem bem o que é a alma. It's a piece of that which is not understandable. Faz parte daquilo que não é compreensível. Some of you have called it the higher self. Alguns chamam-lhe de eu superior And you will say, well, this is part of me and it's divine. e dirão que é parte de vós que é divina. Some of you will say, this is my guidance system. Alguns dirão que é o sistema que vos guia, No doctrine, sem doutrina, just intuitive love. amor intuitivo, This is where I get all my information. aonde vão buscar toda a informação. And you'd be right. E teriam razão em pensar assim. It's also part of the evolution of humanity, Faz também parte da evolução da humanidade, which will then play out in human nature. que se expressa e se revela na natureza humana. It's where the new integrity and wisdom is going to come from. Será daí que vem a nova integridade e a nova sabedoria. Some have asked, well, where will that emanate from? E perguntam de onde é que vem essa emanação? Where am I going to get new wisdom? Onde é que eu vou buscar nova sabedoria? Where am I going to find compassion when I didn't before? Onde é que eu irei encontrar compaixão onde eu não a sentia antes? The peace inside you, which is the Creator, is going to start activating A parte dentro de vós que corresponde ao Criador vai começar a ativar-se at a much higher level. a uma velocidade e a uma altura maior. It's going to show you things you didn't know before. Irá revelar coisas que vocês não conheciam até então. It's going to have a wonderful map of guidance for you. Irá trazer-vos um verdadeiro mapa que vos irá guiar. Intuition will increase. A intuição irá aumentar.
even of things perhaps that you couldn't know. Até em relação a coisas que provavelmente não desconheciam. Where did that come from? De onde é que chegou essa informação? It came from the side of the veil where I am. Do lado do véu em que eu me encontro. There is communication between your higher self and the other side of the veil constantly. Há uma comunicação entre o vosso eu superior e o outro lado do véu que é constante. And some of you are starting to feel differently. E alguns de vós já começam a sentirem-se diferentes. Because as the light starts to show on this planet, Porque à medida que a luz brilha mais neste planeta, that's part of you that is awakening. é essa parte de vós que está a começar a despertar. Dear ones, some of you are becoming far more relaxed than you were before Muitos de vós estão a começar a relaxar muito mais do que relaxavam antes, over things that used to bother you, em relação a coisas que até então vos incomodavam, things that you had no control of. coisas que não podiam mudar. Some of the fears you used to have are starting to diminish. Alguns dos medos que sentiam estão a começar a desaparecer. That's evolution. Isso é evolução. And that's what we speak of, E é disso que falamos, about the evolution of the human soul. quando falamos da evolução da alma humana. Think for a moment what that might mean to you. Pensem no que é que isso pode significar para vós. Is it possible that this would allow you to see things that others cannot? Será possível que isto seja aquilo que vos permitirá ver coisas que os outros não veem? It already is. E de facto isso já acontece. Sometimes with your eyes, Por vezes com os vossos olhos and sometimes with your wisdom and your heart. e por vezes com o vosso coração e a vossa sabedoria. This is often what's separating you Muitas vezes é isso que vos separa from your original biological family. da vossa família biológica original. For some of you old souls have gone on a trip of your own. Porque muitas das almas antigas começaram viagens por si You- próprios. You've dropped all of the karma Deixaram para trás todo o karma that you had with your original biological family, que tinham com a vossa família biológica original and you've moved out of that circle. e saíram desse círculo. And you know who I'm talking about. E vocês sabem sobre quem é que eu estou a falar. Dear ones, I know who is here. Meus queridos, eu sei quem está aqui. And now you have a new family. E agora vocês têm novas famílias. But every so often you must go back and visit the biological family. Mas de vez em quando têm de visitar a vossa família biológica. Can you tell them what you know? Será que conseguem partilhar com eles o que sabem? Can you tell them what you feel? Conseguem partilhar o que sentem? Most of them are still in a box. A maior parte deles continua a viver dentro das suas Box caixas. of their training, As caixas daquilo que aprenderam, of their belief, dos seus sistemas de crenças, of what they've been told about who God is. das coisas que lhes ensinaram acerca de quem é Deus. And there you stand. E eis-vos ali, You know God is bigger than anything in their box. que Deus é tão maior do que qualquer uma daquelas caixas. It's like you've turned on a light that they don't have. É como se estivessem acendendo uma luz que eles desconhecem. And when you tell them about it, E quando falam acerca disso, what do they do? o que é que eles fazem? Pat you on the head. Dão-vos uma palmadinha nas costas Yes, of course. e dizem sim, sim, You'll be fine soon. isso passa. They treat you like a child who's gone astray Tratam-vos como se fosse uma criança que, in another world that Se seems perdeu. silly to them, num mundo que parece disparatado aos olhos unreal. deles, um mundo irreal. And then when you leave, they roll their eyes. E quando saem da sala, eles fazem rebolar os olhos, There she goes again. a dizer, lá está ela com estas coisas. I hope she'll find her way Espero someday. que ela volte a ter juízo em breve. What has happened? O que é que aconteceu nesse momento? This is what we have told you before. Nós já dissemos isto antes. There's going to be dark and light on this planet, Queria haver um contraste entre a escuridão e a luz no planeta. and you will see things and know things that others cannot and will not. E que vocês iriam ser capazes de ver coisas que os outros não veem e não irão ver. Is that possible? Será possível? I want to give you an example of it. Vou dar-vos um exemplo. This is not new. E não é algo novo. Remember I talked about Lucia. Lembram-se de que eu falei sobre a Lúcia? Do you remember when I told you why a child was selected? Lembram-se de porquê que escolheram uma criança? Because the child has no habits or training about what they're not supposed to see. Porque as crianças não estão condicionadas e não foram ensinadas sobre aquilo que não é suposto verem. And so Lucia was fresh and ready. Assim Lúcia estava em branco, preparada.
And she was fresh and ready to receive the love that she felt was the mother. Preparada para compreender e receber o amor que ela sabia ser a mãe. Convinced of it. Convencida de que assim era. What happened, O que é que really, aconteceu então? Na verdade, when over 30,000 people quando cerca de 30.000 pessoas gathered to see something called the miracle of the sun? se reuniram para ver aquilo que ficou conhecido como o milagre do sol. Was there a miracle? Será que foi um milagre? Yes, there was. Sim, houve um milagre. And did everybody see it? E será que todos o viram? No, they didn't. Não, nem todos. In fact, Aliás, very few did. muito poucos viram. And some claimed that the sun spun. Muitos dizem que o sol começou a girar. Some say it actually was removed from where it was and moved into another area of the sky. Muitos disseram até que o sol se deslocou para outra zona do céu. Some said that it moved back and forth. Outros disseram que ele se movia para trás e para a frente. And most said it did nothing. E a maior parte disse que não fez nada, que o sol não fez nada. Dear ones, what is happening? Meus queridos, o que é que acontece então? What is happening is that you see what you're allowed to see O que by your acontece? own box. É que vocês permitem-se ver aquilo que vos permite ver a vossa caixa. I've said this before. Tal como eu disse antes, If you're trained in a belief, se foram ensinados de uma determinada forma, even if that belief starts to change, mesmo que comecem a mudar esse sistema de crenças, you'll only believe what you were taught to believe. acabam por acreditar só naquilo que vos ensinaram a acreditar. It is ingrained in you like a habit. É algo que fica gravado em vós, algo And que if fica someone permanente, comes to you como um hábito. E se alguém se dirigir a vós with a big light com um clarão, um and holofote, says, look, e disser, olha, I can make your box so much more beautiful. eu consigo iluminar muito mais a tua caixa. Look at this light, it's God. Olha, esta luz tão brilhante, é Deus. You believe in God in a box. I've got God everywhere. Vocês acreditam em Deus numa caixa, eu tenho Deus em todo lado. And they look at you. Então essa pessoa iria olhar para cada um de vós There's no light e dizer, não há luz nenhuma, because they can't see it. porque estava dentro da caixa e não a podiam ver. That's what happened 100 years ago. É isso que aconteceu há 100 anos atrás. 100 years ago. Há 100 anos atrás. So there has been variations of enlightenment and allowance for a long time. Assim houve várias variantes de permissão de ver aquilo que havia para ver. But suddenly, E de repente, the planet itself is starting to be brighter. todo o planeta começa a estar mais brilhante. It's going to be confusing for many E isto vai ser algo de confuso para muitos, because they're going to start to feel different. porque irão começar a sentir-se diferentes. Their akash may actually be awakening. E o seu akasha pode até começar a despertar. They may start remembering a little of who they were. Poderão começar a lembrar-se de quem foram. And it will not suit their box of belief. E isso não irá encaixar muito bem na sua caixa de crenças. It's going to cause denial, dysfunction. Irá levar à negação, à disfunção. And that's where you come in. E é aí que vocês entram. Dear ones, Meus queridos, the old soul is not here to evangelize. a alma antiga não está aqui para evangelizar. You're here to balance. Estão aqui para equilibrar. And when others start to come to you with questions, E quando os outros começarem a chegar perto de vós com muitas perguntas, when they say, I'm not certain about this anymore, quando disserem, eu já não tenho muita certeza acerca disto, the best thing you can do o melhor que podem fazer is to listen to them and love them. é escutar o que eles têm para dizer e amá-los de volta. Because that's what the masters do. Porque é isso que fazem os mestres. They will sit there and they will hear your light. Eles simplesmente ficam sentados a escutar a vossa luz They'll compare your compassion e comparam a vossa compaixão with the ones who are in charge of their box. com aqueles que são responsáveis pelas suas caixas. And they'll start to see something amazing. E começarão então a ver coisas There fantásticas. is more Christ compassion in you Que há mais compaixão de Cristo em cada um de vós than anyone in a costume. do que qualquer outra pessoa que use um traje Because yours is ou um pure hábito. Porque o vosso é puro, from the source, diretamente da fonte, without a construct around it sem parâmetros e paradigmas construídos em seu that redor would make God into a human. que humanizam Deus. This is the truth of the day. Esta é a verdade do dia de hoje. Lucia saw it
She saw the full miracle. A Lucia viu o milagre. And for a child, she thought everybody saw it. E como era criança, achou que toda a gente também viu. She was shocked when the news came in. Ficou surpreendida quando There were many who didn't. percebeu que muitos não viram. What does a child think? O que é que a criança pensa How então? could they not see what happened? Como é que é possível que eles não tenham visto aquilo que aconteceu? This stayed with her all her life. E isto permaneceu com ela toda a vida. In the next channel, I will tell you a little bit about the prophecy. E na próxima canalização eu vou falar um pouco acerca da profecia. It's so interesting É muito interessante that the angel would give a child que o anjo traria a uma criança prophecies about dark things, profecias acerca de escuridão. but it's the child who remembered it all Mas esta é a criança que se recordou de tudo and had no preset information e que não tinha nenhuma ideia pré-concebida about what the angel might mean. acerca do que é que poderia significar o anjo. Again, Uma vez mais, it is the innocence of the child foi a inocência da criança that is the purest thing the angel knew was there. que é a coisa mais pura que o anjo sabia existir ali. The inner child that all of you have Essa criança que vocês têm todos dentro de vós is Lucia. é uma Lúcia também. And the higher you get in vibration E quanto mais aumentarem a vossa vibração, toward that which is the inner God, no sentido daquilo que é o Deus interno, the more the innocence will come out. maior será a inocência, Erasing the things that are inappropriate that you've been taught, apagando as coisas que são inapropriadas que vos poderão ter ensinado, closer to the truth. chegando mais perto da verdade. And the Lúcia. truth, E a verdade God is good. é que Deus é bom, God is love. Deus é amor, God is benevolent. Deus é benevolente, God knows your name. Deus sabe cada um dos vossos And a nomes. piece of you is part of the other side of the veil. E há uma parte de vós que faz parte do outro lado do véu. When you return home, Quando vocês voltarem a casa, again, uma vez mais, you'll recognize the music. irão reconhecer a música. You do every time. Reconhecem-na sempre. It's the most beautiful thing É a coisa mais you bela can imagine. que possam imaginar. And so this particular channel E assim, esta canalização is simply a statement é simplesmente uma afirmação that says you may be in a dark room que diz que vocês podem estar numa sala escura and you may turn on a torch, e podem acender uma luz and the ones next to you e aqueles que estiverem à vossa volta may never see it. poderão nunca chegar a vê-la. It has to do with consciousness, Tem tudo a ver com consciência, allowance, permissão, belief. crença. You all have free choice, Todos têm liberdade de escolha, but this will go a long way mas será for muito you to importante understand what might be compreenderem happening aquilo que poderá estar a acontecer with your light and those around you. em relação à vossa luz e àqueles que vos rodeiam. You'll step into a line of humans filled with light. You will be filled with light. Vocês estão numa linha de humanos que estará repleta de luz. And all it will do is irritate them. E se estiverem cheios de luz, a única coisa que poderão os outros sentir a vosso redor é irritar-se. They may even point at you Poderão sentir-se irritados e and apontar say, para we cada um don't de know vós. what's wrong here, but it has to be you. E dirão, não sei o que é que se passa aqui de errado, mas deve ser tu. It's time for you to leave. É a altura de sair da sala. They will never see the light. E nunca terão chegado a ver a They'll luz. only be irritated by it. Sentir-se-ão simplesmente irritados. Because their Com a luz. dark box Porque a sua caixa escura is all they've ever known. é tudo aquilo que conheceram até então. This is changing E isso está a mudar. because the darkness cannot exist Porque any a longer escuridão já não tem como existir in any of those boxes. em nenhuma dessas caixas. There's so much light appearing on the planet Há tanta luz a aparecer no planeta, in such a beautiful, benevolent way. de uma forma tão bela, tão benevolente, The rules will start to change. que as regras vão começar a mudar. As the sun comes out, as you say, À medida que o sol nasce, como se pode dizer, dark eons have gone by. muito tempo de escuridão fica para trás. And finally the sun starts to come out. E finalmente, o sol começa a irradiar. You're going to see so much you never saw before. E há tanta coisa que vão começar a ver que nunca viram antes. Dear ones, compassion is the king. Meus queridos, a compaixão é soberana. And you're going to start feeling this more and more toward others. E vocês vão começar a senti-la cada vez mais pelos outros. The gentleness of spirit, Uma suavidade ao nível do espírito, people will see it in you. que os outros vão poder ver em vós também.
Namaste will mean something, Namaste significará finalmente alguma coisa. perhaps more than just a greeting. Que seja simplesmente, mais do que simplesmente, um cumprimento. The God in me greets the God in you. Deus em mim saúda Deus em ti. And that's human evolution. E isso é a evolução humana. That's enough for now. E por agora é tudo. More to come. Haverá mais tarde. And so it is. E assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. And so we reach the final channel of the day. E assim chegamos à última canalização do dia. All that has gone before Tudo aquilo que já se passou antes is designed to create an energy in this room foi concebido para criar uma energia nesta sala, which is filled with compassion. repleta de compaixão. Another word, allowance. Outra palavra poderia ser também a permissão. You have free choice, dear Vocês human têm being. liberdade de escolha. This is an allowance to think beyond what you were told Falo da permissão para pensar para além daquilo que vos ensinaram, and to feel, perhaps for the first time, sentindo talvez pela primeira vez the incredible freedom uma imensa liberdade that you have que têm as a human being enquanto ser humano, in a new relationship with Spirit, numa nova relação com o Espírito, one that makes sense, uma que faz sentido, filled with love, repleta de amor, not rules. não regras. And the rules that you would feel would come from inside. E as regras que sentem poderão vir do vosso interior. Integrity, Integridade, honesty, honestidade, balance, equilíbrio and compassion e for others. compaixão pelos outros. And then there was Lucia. E depois falamos de Lúcia. It would seem like today is a celebration Poderia tratar-se de uma celebração, of Lucia. o dia de hoje. Uma Let it be celebração so. de Lúcia. E que assim seja. For the child was one who was pure enough to receive the prophecies of the century. Pois essa foi uma criança suficientemente pura para receber as profecias do século. And she did. E assim foi. We mentioned to you that she might have received more than that, Tal como dissemos, ela poderá ter recebido mais do que isso. but she chose never to reveal it. Mas ela escolheu nunca revelar. Some of the prophecies she received were secret. Algumas das profecias que recebeu são secretas. They were only secrets because of their content. Secretas devidas ao seu conteúdo. For the angel gave her information which was dark. Porque o anjo trouxe informação que falava de coisas de escuridão, It had to do with the planet. que tinham a ver com o planeta It had to do with the organization that she would become involved in. e com a organização da qual ela um dia faria parte. And the secrets were revealed eventually. E, em última instância, acabaram por se revelar os segredos. And you can read them if you wish. E podem até ler sobre eles hoje em dia. But I would like to talk about the main prophecy. Mas gostaria de falar da profecia principal, For this one was amazing. pois essa sim foi extraordinária. And it ties into the reason that Cryon is here. E tem tudo a ver com a razão pela qual Cryon se encontra aqui. And as I tell you what that prophecy E was, quando eu vos disser qual foi a profecia, I want you to think back onto the time it was given. gostaria de que se reportassem à altura em que ela foi dispensada. 1917, 1917, World War I. durante a Primeira Guerra Mundial. Before anything you know in your lifetime happened. Antes de qualquer coisa que vocês conheçam da vossa vida atual tenha acontecido. She revealed the prophecy, E ela revelou essa profecia, a dark one. uma profecia de escuridão. And to many it seemed to be political for its time. E para muitas pessoas isso foi uma mensagem que tinha a ver com política naquela época. Some even doubted Alguns até duvidaram that she actually got this prophecy from an angel. que ela tivesse recebido essa profecia de um anjo. They said, no, it sounds like politics. Disseram não, isso parece mais política. But it was not. Mas não é o caso. It was a basic truth Foi uma verdade básica that was echoed in Scripture que fazia eco das Escrituras and in Nostradamus e das mensagens de Nostradamus and in so many places. e em muitos outros sítios.
talking about the end of the world. em que se falava do fim do mundo. The little girl was told about the end of the world. Falaram então à menina desse fim do mundo. And the prophecy went like this. E a profecia dizia o seguinte, Communism que o comunismo would kill the planet. iria ser o que destruiria o planeta. It would be the end of everything. Seria o fim de tudo. That was the prophecy. Essa era a profecia. You can see how that might seem to be political. E pode parecer que se trata de uma mensagem política. And then there was World War II. Mas depois deu-se a Segunda Grande Guerra, It ended in nuclear power. que terminou com um grande poder Then there nuclear. was the 50s and the 60s. Depois vieram os anos 50, Then there 60. was the Soviet Union. Depois criou-se a União Then Soviética. there was the Cold War. Depois a Guerra Fria. Then there were 50,000 nuclear weapons, E all depois, pointed at one another from the 50 United mil States. armas nucleares apontadas de uns To aos Russia. outros entre os Estados Unidos e a Rússia. Lucia didn't know any of these things, A Lúcia não sabia de nenhuma dessas coisas. but suddenly the prophecy came alive. Mas de repente a profecia ganhou vida. Where it would be the exchange between the communists Naquilo que seria a troca entre os comunistas and the West, e o Oeste. a nuclear one, Aquilo que poderia ser nuclear which would end the world. e que terminaria o mundo. Little Lucia A pequena Lúcia was given truth. recebeu a verdade. And dear ones, E, meus queridos, what happened instead is legendary. o que aconteceu é lendário. We're at the end of the 80s. É que, em vez disso, no fim dos anos 80, Communism in Russia fell over. o comunismo e a Rússia The very desmoronaram. thing that would have killed the earth Aquilo que teria sido o fim da Terra, in the ways that Lucia was told na forma como foi descrito a Lúcia, stopped. deixou de existir. We call that a wild card. Chamamos isso os elementos inesperados. But you should have known something was happening, Mas deveria ser suspeitar então que algo estaria para acontecer. because a couple of years before Porque 2 anos antes you had the harmonic convergence, deu-se a convergência harmónica, an energy of release that said something's going to change. uma energia de libertação que anunciava que algo iria mudar, It was not expected. algo que era inesperado. What was the prophecy when you were born, dear Qual era a ones? profecia que escutavam quando nasceram, meus queridos? Some of you elders, Os mais velhos it was Armageddon ouviram falar do Armagedão and the scenario of war yet again, e mais uma vez um cenário de guerra, the final one. a última. For the atomic clouds would have circled the planet and blocked out the sun. Nuvens atómicas teriam circundado o planeta e bloqueariam então o Sol. And those who were left E aqueles que sobrevivessem would die slowly of starvation. iriam morrer lentamente à But fome, nothing would grow on the planet without the sun. pois nada iria nascer no planeta sem o Sol. And the dust would remain Iriam permanecer debaixo do pó for more than 20 years. por mais de 20 anos. A barren planet was the result, Um planeta estéril seria o resultado, the death of the earth. a morte da Terra. And it didn't happen. E isso não aconteceu. Dear ones, all of the prophecies Meus queridos, todas as profecias in those days dessa época talked about the end of the planet in the Falavam. year 2000 or more. falavam do fim do planeta perto do ano 2000. And by 2012, E quando chegaram a 2012, you would be gone. supostamente deixariam de existir. Little did Lucia know E a Lúcia nem imaginava that something would happen. que algo viria a acontecer. And what happened was you, E o que aconteceu foram vocês, with free choice. com a vossa liberdade de escolha. You started to change this planet. Com o vosso livre-arbítrio mudaram o planeta. You signaled literally to the galaxy that you were going to stay here. Enviaram literalmente um sinal à galáxia que iriam permanecer aqui. And so many things took place that never could have taken E place assim before. começaram a acontecer coisas que nunca teriam acontecido antes. Coming together of countries that were former enemies. Países que até então eram inimigos começaram a aproximar-se. The beginning of trading together Começaram a negociar entre si, where you had not before. quando até então não era possível. The beginning of higher thinking. O
começo de pensamento mais elevado, more wild cards, mais elementos inesperados, many inventions muitas invenções that would bring the planet together in ways you could not que conceive. fariam aproximar o planeta de formas que seriam até então inconcebíveis. Years ago, I gave you a prediction. Há muitos anos atrás eu dei-vos uma profecia. There would come a day Eu disse que chegaria o dia when everyone could talk to everyone, em que todos poderiam falar com todos os outros and there could be very few secrets. e que deixaria de haver segredos. That was a prophecy given before the internet. Isso foi uma profecia dita muito antes de haver internet. Now you understand just how hard it is Agora compreendem como é difícil for anyone para, seja quem for, to keep a secret. conseguir manter um segredo. It just seems that it's always available. Parece que está sempre disponível. That has something to do with the new earth. E isso tem tudo a ver com a nova Terra Then there's the evolution of consciousness. e a evolução da consciência. Then there's the scientific discovery that consciousness is linked to physics. E há também muitas novas descobertas que provam que a consciência está ligada à física. And the beginning of a realization E o começo de uma concretização, that everything's tied together dando-se conta que tudo está ligado through the field. através do campo. Little Lucia A pequena Lúcia had no idea. não fazia ideia. She carried these dark things around. E ela carregou estas mensagens de escuridão She revealed them when it was time. e a revelou quando o tempo foi apropriado. But this was all real to her. E isto era muito real para si. Dear ones, she lived to see the Meus queridos, change. ela viveu o suficiente para ver a mudança. She lived to see the change. Ela pôde estar viva para ver a mudança ocorrer. She rejoiced in it. E ela deleitou-se com as notícias. And if you ask her in 2005, E se lhe tivessem perguntado em 2005, right before she made her transition, antes da sua transição, she would say to you, ela teria dito: none of the things that I saw nenhuma das coisas que eu vi will happen. irão acontecer. And she rejoiced in all of it. E ela alegrou-se muito com tudo isso. She knew it was real. Ela sabia que tudo isso era real. It's a time to celebrate Lucia. É uma altura que é apropriada para celebrar Lúcia. And what the little girl saw and reported and did, E tudo o que a criança viu e contou, and the life of purity that she lived, numa vida de pureza que ela viveu, and the messages that she held for a very long time. e as mensagens que ela manteve para si própria durante muito tempo. The reason you can look back today, E a razão por que podem hoje olhar para trás, in this year 2017, hoje em dia, em 2017, is because none of those dark things ever took place. é porque nenhuma dessas coisas de escuridão aconteceram. That is the human being deciding to stay on the planet. Isso é graças à decisão que o ser humano tomou de permanecer no planeta. Dear ones, no matter what you see in your news, Meus queridos, seja o que for que ouçam nas notícias, it's not a pull backwards. não se trata de um retrocesso. This battle of light and dark Esta batalha entre a luz e a escuridão may take 2 steps forward and 1 back, pode dar 2 passos para a frente e um para trás, like all progress does, tal como todo o progresso, but eventually mas eventualmente there will be that which is peace on earth. irá vir aquilo que é a paz na terra. There will be no rebels. Não haverá rebeldes. The very thought of taking another life is unconscionable. E a ideia de tirar a vida de outra pessoa será absolutamente incontemplável. There'll come a day E virá então o dia when you will look at history, em que vocês vão olhar para trás para a and história. in school Na escola, they will teach you everything before 2012 irão aprender que tudo o que estava para trás de 2012 was the barbarian era, foi a era da barbárie. and everything beyond it E tudo o que está depois de 2012 is the compassionate era. corresponde à era da compaixão. How long it will take, Quanto tempo é que isso irá demorar? that's up to you. Isso depende de vós, Free choice. através do But I livre-arbítrio. want you to think of these things. Gostaria que ponderassem estas ideias. Lucia A Lúcia is watching. está a observar-vos. She knows what we're talking about Ela today. sabe do que estamos a falar hoje aqui. She's here to celebrate what you did, Ela está aqui para celebrar aquilo que vocês fizeram, change all of the prophecies she was given. que mudou todas as profecias que lhe foram dadas. That is why I'm here. Por isso é que eu estou aqui, To give you information that many will doubt, even in this room.
para vos trazer informação que muitos duvidarão, até mesmo nesta sala. For they'll go home and watch the news. Depois chegarão a casa e vão voltar a ouvir as notícias. The news, As notícias where every bad thing on earth que retratam todas as coisas más que se is passam na Terra. produced very well and given to you so you can eat dinner through it. Sendo que as notícias são produzidas de uma forma específica, de forma a que vocês estejam a jantar, The thing that makes no sense at all. coisas que não fazem sentido algum. There'll come a day E virá o dia when human nature will demand balance em que a natureza humana irá exigir in the equilíbrio information it receives. na informação que lhes chega. You already have the ability to select it E vocês já têm a capacidade de escolha. instead of what others give to you. Podem escolher a informação em vez de deixar So it has simplesmente begun vos deem a informação. E with isso free já choice, começou. planetary choice, E vão ter, através da liberdade de escolha, selecting that which you wish to see. a capacidade de escolher aquilo que querem ver. Dear ones, you're on your way, Meus queridos, vocês estão a caminho, very slowly, lentamente, to a time of light. para um tempo de luz. I want you to remember this day Eu gostaria que se lembrassem deste dia and the things that happen on the planet. e das coisas que aconteceram no planeta, For some will try to put fear right back in your life, pois alguns irão tentar trazer de volta o medo às vossas vidas, based on your history and your grandfather's history and their grandfather's history. baseado na história, na vossa história, dos vossos pais e dos vossos avós. And it won't turn out that way at all. Mas as coisas não irão repetir-se. So let fear stop you from your celebration. Não deixem que o medo vos impeça da vossa celebração. A celebration of life Uma celebração da vida and the life e da luz of Lucia. de Lúcia. And so it is. E assim é.